Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1006. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Eli, grande Eli, firme e forte aí. Muito obrigado, Eli, por abrir o segundo programa. E estamos começando, graças a Deus. Quero agradecer demais a Paróquia Nossa Senhora do Brasil e quero agradecer a você de uma forma muito especial que está sempre conosco, que participa deste projeto de evangelização, que reza, que intercede, que publica nas suas redes sociais o programa, que leva o conhecimento das pessoas que existe um programa onde nós estudamos o Catecismo da Igreja Católica e que faz parte do nosso dia a dia, né? Muito obrigado, viu, gente? Do fundo do meu coração. Estamos estudando agora direto, voltamos para o nosso resumo do Catecismo e estamos estudando as virtudes cardeais humanas dentro daquele contexto da importância do ser humano, da dignidade do ser humano sob a ação do Espírito Santo. Então, este é o título desse resumo, é o mote desse resumo de formação que nós estamos fazendo, para que a gente possa falar a mesma língua. Porque o programa mudou de horário e recebemos gente de outros horários pessoas que não estavam acostumadas com o programa, que não estavam acostumadas ao estudo, né, junto conosco, não que não estudassem, mas que não estavam estudando junto conosco. Então, fazer um resumo, eu achei que foi a melhor forma de acolher as pessoas e para a gente recordar pontos que são importantíssimos, tá bom? Então, esse resumo, ele tem um sentido, o sentido da dignidade do ser humano. O ser humano que foi salvo por Deus, o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, salvo por Cristo. Então, a partir do momento da salvação, a partir do momento em que Cristo se faz homem, morre e ressuscita, derrama o Espírito Santo sobre a humanidade e o Espírito Santo pode agora, graças aos méritos de Cristo, agir dentro de nós. E agindo dentro de nós, ele ilumina o nosso entendimento e ilumina a nossa vontade. Então, o ser humano que já foi criado à imagem e semelhança de Deus e pelo simples fato de ter sido criado assim, já dá uma dignidade imensa ao ser humano. Agora, a dignidade do ser humano alcança um patamar sobrenatural. Porque Deus vem em nosso favor. E Deus quis viver em nós, Deus quis habitar na nossa alma, e Deus quer dirigir a nossa vida na medida em que a gente entrega a nossa vida para o Espírito Santo. Então, aqui nós encontramos o grande sentido da nossa existência. Nós vivemos para Deus. Nós vivemos para encontrar esse Deus e para ser amados por esse Deus. Deus quer derramar o seu amor, ou seja, a sua pessoa sobre nós, porque Deus é amor, como fala a primeira carta de São João. Então, essa é a realidade do resumo que nós estamos fazendo dos principais pontos do Catecismo da Igreja Católica. E essa realidade nos levou a esse estudo das virtudes. Nós já estudamos os dons de santificação, já estudamos uma série de pontos que já passávamos pelo catecismo, e agora nós estamos estudando com muito mais profundidade as virtudes que são humanas e as virtudes que são teologais. As virtudes humanas, as cardeais, são prudência, justiça, fortaleza e temperança. Dessas 4 virtudes humanas, vão surgir muitas outras virtudes humanas que são potenciais, que são capazes de nos transformar. O ser humano tem um potencial imenso a partir dessas virtudes. Nós podemos nos comportar bem, viver bem, compreender bem as coisas, controlar a nossa raiva, a nossa tristeza, a nossa mágoa. Nós podemos muitas coisas, mas nós não podemos tudo. Quem pode tudo é Deus. Então, descobrir esse potencial dentro de nós é imprescindível, é um autoconhecimento. Saber que eu sou capaz de controlar a minha tristeza,
saber que eu sou capaz de, em Cristo, ser curado das raízes dos meus problemas, dos meus traumas, é uma maravilha, é uma descoberta fantástica. E é uma necessidade. Então, o estudo das virtudes nos leva a essas conclusões maravilhosas, né? O estudo das virtudes passa a ser, então, um projeto de aprendizagem. Quem sou eu? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e o que Deus pode fazer em meu favor, na medida em que eu vou desenvolvendo cada uma dessas virtudes e cada uma das filhas dessas virtudes, né? Por isso cardeais e por isso humanas. Agora, as 3 virtudes teologais que nós vamos estudar depois que terminarmos de estudar as virtudes humanas, nos vêm de Deus. Aí é uma realidade divina que nos é dada. Por isso que é um capítulo à parte. Nós aprendemos as virtudes humanas, compreendemos a importância delas, temos uma noção de como pô-las em prática durante a vida, e aí nós vamos estudar as virtudes teologais. As virtudes teologais nos vêm de Deus. Vêm de Deus. Pertence a Deus. Fé, esperança e caridade e amor pertence ao universo divino. Ele pega esta pertença dele e nos dá. Então, quando nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos trabalhando as nossas virtudes humanas, Deus vai derramando sobre nós essas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e a sua graça que nos santifica. Então, é um projeto e é um processo maravilhoso que nós precisamos ter consciência. É uma dádiva que a gente não tem noção do tamanho. Quando a gente para pensar aquilo que Deus faz em nosso favor, tanto na nossa criação humana, quanto no seu amor por nós, na sua dedicação pela humanidade, a gente cai por terra em adoração a esse Deus, porque Deus é bom demais, tá bom? Então, na aula passada estamos estudando a última virtude cardeal, que é a virtude da temperança. Vamos para o Catecismo da Igreja Católica? O Catecismo da Igreja Católica nos fala que a virtude da temperança, no número 1809, é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Olha que explicação. Eu gosto demais do Catecismo da Igreja Católica, porque ele é muito didático. Ao mesmo tempo que é profundo, é muito didático. Veja, a temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres. Veja, os prazeres, nas suas mais diferentes formas, atrai demais cada um de nós. É como se fosse a abelha indo em direção ao néctar. Os prazeres nos atraem muito. Todo tipo de prazer nos atrai muito. Todo tipo de comodismo nos atrai muito. Então, se nós deixarmos, nós somos controlados por isso. Mas só que nós não fomos criados por Deus para sermos controlados pelos prazeres, pelas paixões, pelos medos, pelas tristezas ou pelos complexos. Nós fomos criados para sermos livres e, na nossa liberdade, aderir a Deus em tudo aquilo que Deus quer para nós. Então, é importante demais essa virtude da temperança. É a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. É fácil entender isso, né? É só olhar a facilidade que a gente tem de ficar na internet. É só olhar. Se você bobear, você fica o dia inteiro na internet. É um bem criado. É um bem criado que atrai demais a gente. É tão simples a gente perceber isso. É muito mais fácil você ficar vendo uma série de imagens do que você pensar, do que você raciocinar, do que você estudar, do que você ler, do que você escrever, do que você compor. É mais prazeroso ficar diante de imagens, de programas, assim, de vários tipos, do que você fazer outro tipo de atividade. Então, se você bobear, você fica o dia inteiro na internet. Então, moderar
moderar o nosso apego, moderar o uso dos bens criados é importantíssimo. Você pega, por exemplo, esses dias aqui em São Paulo, acabou a força. Tem um problema sério aqui em São Paulo, que é a época de dia de chuva forte e de ventania. Aí vira um caos São Paulo, porque o sistema elétrico cai. Os ventos fazem com que os fios entrem em curto, os transformadores explodem, as proteções que mantêm esses transformadores funcionando caem. Então, é um pandemônio, você fica sem eletricidade, você fica sem força aqui em casa, e aí não funciona a televisão, não funciona a luz, não funciona o micro-ondas, não funciona a geladeira, não funciona o freezer, não funciona nada. Não funciona o computador, e aí você percebe quantos bens criados que nós temos. É horrível não poder usá-los, porque a gente se habitua a viver nesse conforto, porque é um conforto. Mas chega uma hora que isso pode falhar, gente. Você percebe? Chega uma hora que isso pode falhar. Então, eu não posso viver totalmente preso a isso. Acabou a força, meu Deus do céu, é horrível, porque você vai perder comida, você vai perder trabalho. Mas também tem esse outro lado. Eu percebo o quanto nós estamos, ou eu pelo menos, ou nós, né? Estamos totalmente dependentes de tudo isso que a tecnologia nos trouxe. Não que a gente não deva usar, claro que a gente deve usar, e usar bastante. Mas a gente precisa aprender a moderar isso. Nós estamos diante de uma dependência absoluta daquilo que a tecnologia nos trouxe. Então você pega, por exemplo, tudo hoje é internet, tudo hoje funciona na base do computador. Se você perde eletricidade, veja, avião não vai poder voar, navio não vai poder navegar, porque é internet. Se acontece algum problema com a internet, sabe, você não vai ter a bomba que gera a água para a Sabesp, vai parar. Porque tudo hoje está vinculado à internet. O banco, você não vai conseguir tirar dinheiro, você não... Percebe o nível de dependência que todos nós estamos sujeitos hoje? Isso é importante a gente parar para pensar. Imagina se tem uma guerra, se tem um processo, uma revolução, alguma coisa mais grave, e a internet é cortada. Você não vai conseguir se comunicar, você não vai conseguir ir ao banco, você não vai conseguir um monte de coisa, você não vai conseguir sair de casa, porque o metrô não funciona, os sinais no trânsito não funcionam, os aviões param de voar porque não podem, eles dependem da internet, os trens param de funcionar, os caminhões não podem ficar para cima e para baixo. Quer dizer, vira um caos. Vira um caos. Então, essa realidade da temperança, ela vai modulando a nossa dependência. Só que nós perdemos a consciência disso. Hoje nós estamos totalmente dependentes, por exemplo, da internet. Tem o seu lado positivo? Claro que tem o seu lado positivo. Veja quantas coisas boas nós podemos fazer hoje pela internet. Quantas coisas maravilhosas. Tem médico que faz cirurgia pela internet, usando robótica. Então, o médico está aqui em São Paulo, operando um paciente via internet através de um robô lá no Maranhão, lá no Acre, lá na Coreia. São coisas maravilhosas, são coisas lindas. De repente, você tem um banco de dados importantíssimo para todo tipo de necessidade. Então, veja, de novo, médico, você tem um doente que tem uma doença grave no interior da África. E os médicos que estão enfrentando essa doença grave não conseguem diagnosticar que doença é. Em questão de instantes, esse diagnóstico corre o mundo. E os médicos vão receber instantaneamente, quase, a resposta do diagnóstico dessa doença que está afetando esse paciente no interior da África. Então, você tem coisas maravilhosas, tem coisas lindas, mas só que a gente precisa aprender a ter moderação. Moderação. Essa é uma palavra
que escapou do nosso vocabulário. Hoje tudo na vida leva a gente a não ter moderação. Não ser moderado na comida, na bebida, nos prazeres, nos passeios, nas viagens. Você liga a televisão, você ligou a internet, tem a propaganda de milhares de lugares para você comer, milhares de lugares para você, docerias, milhares de padarias, milhares de casas de massa, de restaurante disso, restaurante daquilo. Quando você vê, você está diante de um leque de opções que é avassalador. Da onde você vai tirar tempo e dinheiro para conseguir fazer isso? E aí você se sente frustrado, porque você não consegue. Você não consegue acompanhar. Quanta gente hoje está em dívida, contraiu dívidas que são seríssimas, que vão crescendo juros sobre juros, para poder tentar acompanhar o desejo de consumir essas coisas todas. Não é fácil, gente. Você liga a internet e aparece aquele transatlântico lindo, saindo do Porto de Santos, indo lá para o Nordeste. Quem não quer fazer isso? Olha, tem... É um passeio lindo, e é lindo mesmo. Você vai pagar, você vai ter um hotel 5 estrelas navegando de um porto para o outro. Você vai conhecer Salvador, vai conhecer aquelas capitais do Nordeste, ou então vai lá para o sul do Brasil, ou vai lá para a Argentina. Veja, é o hotel navegando que você vai ter 7, 8 refeições, você vai ter todo tipo de diversão, tudo pago. Não é? Atrativo demais, quer dizer, e se você não faz isso, se você nunca fez uma viagem de navio, você se sente uma pessoa absolutamente frustrada, absolutamente derrotada. Veja, eu não consigo fazer uma viagem de navio. Todo mundo faz, e eu não. Só que você não percebeu que muita gente que faz viagem de navio está com dívidas que não consegue pagar. Para fazer aquela viagem de navio, pegou dinheiro emprestado. E não consegue pagar, porque os juros sobre aquele dinheiro que foi pego emprestado é altíssimo. E aí você entra numa roda viva de dívida e você não sai mais dessa dívida. Só que ninguém vê isso. Veja como a moderação é importante. Uma pessoa que entra nessa roda viva de dívidas, aonde os juros estão contra ela pegou dinheiro, ela pagou essa viagem com cartão de crédito. Os juros em cima do dinheiro usado no cartão de crédito é imenso. Se você não paga aquilo religiosamente, você vai pagar juros absurdos em cima da sua dívida. A sua dívida vai multiplicando de tempos em tempos. Então você paga e não sai da dívida, porque os juros estão trabalhando contra você. Porque você viu que todo mundo vai na viagem de navio, menos você. E você se sente a pior pessoa da face da Terra, a pessoa mais incompetente, a pessoa mais perdedora, loser. Um loser. Loser é perdedor em inglês. Loser. Você se sente um loser. E tudo ao seu redor te leva a se sentir esse loser, um perdedor. Então o que você faz? Para não me sentir desse jeito, eu pago em 100 vezes. Se você não conseguir pagar uma delas, meu amigo, você entra na dívida. Percebe quantas milhões de pessoas hoje entraram nas dívidas? Só que ninguém fala. Fica aquela aparência, aquele monte de foto na internet, né? O cara está lá tomando uma taça de champanhe na piscina do navio, sabe, aquela mordomia, num lugar lindo, maravilhoso, só que o cara está devendo tudo. O carro que ele comprou é um carro que não é dele, porque está pagando, é do banco. Se ele não conseguir pagar, o banco toma o carro dele. A casa onde mora está pagando. Se ele não conseguir pagar, é do banco, porque quem está pagando, o dono da casa, é o banco, porque ele fez um empréstimo, ou ou pagou de uma forma diferente, mas quem é dono da casa é o banco. Então, ele apresenta aquilo tudo como se fosse dele, só que não é. Por quê? Porque ele não pode, ou ela não pode, ficar para trás.
Porque perdeu o senso de moderação, perdeu o senso de temperança. Eu preciso ter tudo, experimentar tudo, participar de tudo, senão eu me sinto uma pessoa frustrada e derrotada. Então veja, como é importante a gente compreender o sentido das virtudes. O sentido das virtudes. Essa moderação. Eu não preciso experimentar tudo. Eu não preciso comer nos restaurantes mais caros. Eu não preciso viver uma vida de ilusão, e essa vida de ilusão cobra um preço financeiro brutal e cobra um preço moral brutal. Sabe? Eu não sei você. Eu sei que tem pessoas que, quando estão em dívidas que não conseguem pagar, a pessoa fica pirada. Tem pessoas que são muito honestas. Tem pessoas que têm brio, que têm, sabe, senso de honestidade. Se perdeu, mas tem senso de honestidade. Sabe, quer pagar, quer acertar e não consegue. Cara, é terrível. E hoje nós temos uma grande parte da população mundial nessa situação. Por quê? Porque nós perdemos o sentido das virtudes humanas. Nós perdemos o sentido da virtude da temperança. A temperança passou a ser algo que não nos atinge, não é para nós. Nós não somos pessoas que estão acostumadas à temperança. Nós fomos criados, as nossas últimas gerações, a minha geração em diante, não a geração do meu pai, mas a minha geração em diante, eu tenho 64 anos, não foi criada debaixo de uma vida difícil. Sabe, foi criada após Segunda Guerra Mundial. E pós Segunda Guerra Mundial, apareceu no mundo um conceito de aproveitar tudo, porque reflexo das duas guerras. Então, nós precisamos viver melhor, aproveitar mais a vida, ter mais conforto, porque guerra mata. Então, as novas gerações foram criadas dentro de uma opulência. Uma parte, né? Porque tem parte que não conseguiu obter essa opulência. Mas grande parte do mundo do Ocidente viveu essa opulência. E foi acostumado nessa opulência. Não foi acostumado à temperança. Não foi acostumado a buscar água na bica, a lavar a casa, a passar esfregão no chão, coisa que os nossos avós faziam. O ferro não era elétrico, era ferro à brasa. Veja, você quer comer, então você tem que plantar, você tem que colher, você tem que... Hoje você quer comer, basta você apertar um botão, a comida chega na sua casa. Mas tem um preço. Tem um preço. Tem um preço em que faz com que a gente se torne pessoas frágeis. Pessoas que foram mimadas por um sistema. Tem um trecho de uma palestra do Padre Jonas. Essa foi uma das palestras que mais me tocou. Ele fala o seguinte, é duro, é pesado o que ele fala. Mas ele fala, e ele tem autoridade, tinha autoridade para falar. Ele fala, as nossas gerações estão sendo criadas para o abate. Você pega, por exemplo, um porquinho. Você vai criar aquele porquinho. Por que tem a criação de porquinho? Para você ter um porquinho amigo? Não, você vai abater aquele porquinho. Você vai vender a carne daquele porco. Você entende? Então você vai dar comida, você vai dar para aquele porco um lugar para ele ficar, para ele comer, para ele não se mexer muito, porque aí ele engorda. Ele não vai ficar andando para cima e para baixo, ele vai ficar confinado, ele vai... Você percebe? Então, você está cevando este porquinho para você matar este porquinho. Para depois vender a carne desse porquinho. Assim com o gado, assim com uma... Você percebe? O Padre Jonas, ele falava nessa pregação, nesse ensino, que as nossas gerações estão sendo cevadas para serem abatidas. Nesse comodismo, nesse conforto. Não que o conforto seja mal, não que o comodismo em excesso é mal. O conforto em excesso também é mal. Mas veja, ninguém está falando contra. Mas prestar atenção no que está acontecendo. Nós somos gerações despreparadas para enfrentar dificuldades.
Nós não fomos habituados à prudência, à justiça, à fortaleza, à temperança. Qualquer coisa a gente cai, qualquer coisa a gente fica triste, qualquer coisa a gente abandona a luta. Por quê? Porque nós fomos acostumados a ser cevados. Porque o demônio quer matar a gente. E ele pode matar pelo pecado, mas ele pode matar também através de uma formação sem virtudes. E é o que a gente vive hoje. Por isso que é super importante estudar essas coisas. Sabe? Veja, as nossas gerações não estão preparadas para enfrentar a realidade da vida. Quanto que nós sofremos porque nós não sabemos enfrentar a realidade da dor da vida, das dificuldades da vida. Nós aprendemos que a vida é perfeita, sem dificuldades. É isso que a gente quer viver. Porque é isso que nós fomos doutrinados, a pensar que a vida é perfeita. A tecnologia e a ciência vai ser capaz de transformar a nossa vida numa vida perfeita, sem problemas. Gente, isso é mentira. Por mais tecnologia que a gente tenha e por mais ciência que a gente tenha, ciência aqui é sentido de ciência mesmo, medicações, vacinas, tudo isso é progresso e tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso. Tem que ter, graças a Deus que tem. Agora, isto não garante uma vida sem problemas, isto não garante uma vida sem dificuldades, isto não garante uma vida difícil. Sabe, vamos ter grandes problemas para resolver e nós não estamos preparados para resolver esses grandes problemas, nem para enfrentar esses grandes problemas. Então, hoje em dia, nós estamos nos deparando com essa realidade. De repente, o cenário político do mundo nos apresenta grandes problemas. Grandes ditaduras estão sendo instaladas no mundo inteiro. Não só no Ocidente, no mundo inteiro. Grandes injustiças estão acontecendo no mundo inteiro o tempo inteiro. Grandes problemas, corrupções brutais, estão escancarando na cara da gente, violências terríveis estão batendo às nossas portas. E aí? Como é que fica a justiça? Como é que fica a temperança? Como é que fica tudo o resto? Então, essa ideia de que o mundo é perfeito e a vida vai cada vez mais evoluindo infinitamente, a ponto de não ter mais nenhum problema, isso é falso. E todos nós fomos criados debaixo dessa falsidade. Todos nós ansiamos por isso, esperamos por isso, e achamos que isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Veja, a ideia é tão terrível que essa visão apresenta para a gente a ideia de que tudo que é moderno é bom e tudo que não é moderno é péssimo. Mentira. Tem coisas boas que são antigas e tem coisas boas que são modernas. Tem coisas ruins que eram antigas e tem coisas ruins que são modernas. Essa visão, esta ilusão em que a gente está vivendo hoje foi determinada por grupos que puseram isso em prática por vários meios. Pelo ensino, pelas mídias, pelas faculdades. Então, o ser humano hoje é manipulado a tal ponto a não viver para se autoconhecer, a não conhecer o seu potencial que vem das virtudes, do desenvolvimento das virtudes que todos nós temos. Então, nós somos conduzidos a um mundo sem virtudes, sem busca de virtudes e sem busca de autoconhecimento. Então, nós não estamos preparados para enfrentar a realidade. E é isso que esses donos do poder querem, que a gente se sinta frustrados. Na medida em que a gente se sente frustrados, a gente abandona a luta, abandona tudo. E é fácil conduzir um povo frustrado, como é fácil conduzir um povo viciado. Viciado em drogas porque se sente terrivelmente frustrado, vai querer fugir disso, ao invés de enfrentar essas realidades, vai querer fugir usando droga, passeando, gastando. Você entende?
Então, nada contra ter, nada contra gastar, nada contra viajar de navio, nada contra nada. Simplesmente a gente precisa acordar. Sabe? Se não der para passear de navio, gente, pelo amor de Deus, não deu. Vai para Santos e vê o navio indo embora e dá tchauzinho. E vai caminhar na areia, vai jogar uma bola na praia. Sabe? Vai, faz um mergulho no mar. Ah, não consigo ir no mar, então não consigo nem ir para Santos. Tudo bem, pega o metrô, vai para o Ibirapuera caminhar, vê o verde do Ibirapuera. O Ibirapuera é um parque aqui de São Paulo. Então, veja, viva de acordo com as suas possibilidades. Se entregue a Deus de acordo com as suas possibilidades. Não é o fato de você viajar de navio que vai fazer de você feliz. Porque quando você viajar de navio, você vai ver coisas que você não imaginava ver. Você vai ver que naquele navio, a fila para almoçar é imensa. A fila para tomar café é imensa. Sabe, se alguém pega a gripe no navio, todo mundo pega a gripe, porque está todo mundo confinado. Se alguém passa mal no navio, a pessoa perde um monte de coisas, porque não para de passar mal. É difícil você ficar no navio. Você vai parar, o navio para em Salvador, por exemplo. Você vai descer em Salvador, ou qualquer outra capital, você vai encontrar um monte de problemas lá em Salvador, violência, dificuldade, como em qualquer outra capital. Então não é um mar de rosas. Não é tudo lindo, tudo maravilhoso. Você chega na praia, tem um monte de gente na praia, a praia está suja, você vai... Não estou falando de Salvador, estou falando de tudo quanto é lugar. Então as coisas não são assim como vendem para a gente. Sabe, viajar de navio não é aquela maravilha das maravilhas. Você vai ter um monte de gente drogada, um monte de gente bêbada do seu lado, gente brava, gente revoltada, gente que não aceita esperar na fila, gente que quer passar na sua frente. Você vai lidar com a miséria do ser humano cercado, fechado num ambiente contido. E você está no meio do mar. Você já viu uma briga numa boate dentro de um navio? Eu já. É assustador. Você não tem para onde ir. Então, as coisas não são assim como apresentam para a gente. Então, a gente precisa aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Aprender a desenvolver as capacidades humanas que Deus nos deu. Aprender a estar dependendo desse Deus. É o que o catecismo sempre fala para a gente. Veja, a temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos. O instinto do ser humano é forte, gente. Vamos pegar esse exemplo da briga no navio. Quando eu era solteiro, eu fui viajar de navio com os amigos. Então a gente rachava tudo. Nós éramos, sei lá, 15, 16. Então, comprava todo mundo junto cabine, as cabines nós dividíamos, né? Fica 3, 4 em cada cabine, dependendo do tamanho da cabine. A gente não pegava a cabine muito cara, a gente pegava a cabine que não tinha vista para o mar, porque a gente não precisa ficar vendo o mar da cabine. Na cabine você vai dormir, tomar banho e dormir. Você vai ver o mar no navio, você não precisa ficar vendo o mar na cabine do navio. Então a gente pegava uma cabine interna, que é mais barata. Então a gente soube fazer um plano de viagem. Então, veja, só que a gente está num lugar, num ambiente fechado. Num ambiente fechado, no meio do mar. Estava na boate. E aí, de repente, estourou uma briga. Estourou uma briga. Por quê? As pessoas estavam bêbadas, as pessoas estavam usando drogas. Você acha que os caras não vão usar droga no navio? Claro que não. Então, eles tentam proibir, mas é difícil. E aí, de repente, estourou uma briga. No meio da madrugada. Tinha, dentro das boates, tem várias boates no navio, porque o navio é muito grande, então, tinha os seguranças naquela boate, que eram seguranças treinados, homens e mulheres extremamente bem treinados. Eu nunca mais me esqueço disso. Nunca mais. Um desses seguranças era um judeu que foi treinado pelo Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel. Conforme a gente vai ficando no navio, você vai conhecendo as pessoas que trabalham, você vai, sabe, você conversa com um, conversa com o outro, então você vai conhecendo quem é quem lá. Depois você não tem para onde ir. E aí, esse segurança foi separar a briga.
Os caras quebraram o segurança de pancada. Ele foi hospitalizado, teve que sair do navio. Na primeira parada, ele saiu, levaram ele para o hospital e ele ficou internado no hospital não sei quanto tempo e o navio foi embora. Veja, o instinto do ser humano. O ser humano, se não permite que esse instinto seja controlado, o instinto toma conta. E o instinto tomando conta do ser humano é brutal. Veja, eu não sei se você imagina o que é um segurança treinado ser quebrado. Veja, é de uma covardia brutal. O instinto do ser humano é brutal. O instinto de sobrevivência, quando o ser humano vive de forma instintiva. Você já percebeu? Por exemplo, você está numa estrada, tem um caminhão levando alguma carga de comida. Se esse caminhão capota, a carga cai na estrada, não dura 15 minutos. As pessoas vêm e levam tudo embora. Instinto. O ser humano não pode viver do instinto. O ser humano não pode ser escravo do seu instinto. O ser humano tem que saber controlar o seu instinto. O ser humano tem capacidades, ele tem razão e vontade. O bicho vive de instinto, o ser humano não. O ser humano tem como controlar os seus instintos. Então, o estudo das virtudes não é só um estudo teórico, é uma realidade, é uma necessidade básica para uma vida social, para uma vida de sociedade. Eu não vivo numa ilha isolado, eu vivo cercado de milhares de pessoas ao meu redor. Então eu não posso viver pelo instinto, e hoje nós todos estamos sendo instigados a viver só pelos instintos. Sabe? É brutal. Você não tem o que fazer. Você está diante de 2, 3 grupos brigando num ambiente fechado, em alto mar. É desesperador. O que você pode fazer é se você estiver sóbrio, é se manter longe e ajudar quem está sofrendo. Uma pessoa que apanhou muito, se você conseguir ir lá e tirar aquela pessoa sem apanhar muito também, sabe? É o que você pode fazer. E olhe lá. Então, é assustador. Então, por isso que é importante que a gente tenha consciência dessas coisas. Tá bom, gente? Então, sabe, esses estudos sobre as virtudes, eles são realmente são coisas importantes. São coisas importantes. Não são algo que nós podemos abrir mão. Veja, a virtude da temperança, ela traz para a gente outras virtudes. Por exemplo, como nós vimos ontem, abstinência, sobriedade, castidade. Então, isso tudo está referido só aos desejos, aos prazeres. Você tem as virtudes de temperança que estão referidas aos comportamentos. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ainda, no próximo bloco desse programa, sobre castidade. Tá bom? Vamos fazer uma paradinha e agora depois nós continuaremos com essa castidade que é uma virtude filha da temperança. Tá legal? Até daqui a pouquinho. Pois é, vamos recomeçar o segundo bloco aqui. A virtude da castidade. A virtude da castidade é a integração da sexualidade na pessoa, agindo com respeito e propósito, em vez de seguir apenas os seus instintos. Então, a virtude da castidade, ela nos ensina a compreender e a viver a integridade, a plenitude e a beleza da nossa sexualidade. Olha que definição linda. Então, castidade não é uma coisa feia, não é uma coisa que vai contra. É justamente ao contrário. A castidade é uma virtude que está ligada à temperança, está ligada aos nossos desejos e prazeres, que modula, que faz com que a gente consiga entender a beleza, a importância e a plenitude do prazer sexual na vida da gente. O verdadeiro prazer sexual
Deus nos deu. Deus nos deu a capacidade de sentir prazer. E Deus nos deu a capacidade de sentir prazer também no ato sexual. Por que Deus nos dá essa capacidade? Para que o homem e a mulher possam se encontrar, viver uma vida adequada e ter filhos. Sabe, a sexualidade, em primeiro lugar, visa a procriação, gente. Parece que falar isso se tornou um tabu. Parece que falar essa coisa mais óbvia da face da Terra se tornou algo extremamente proibitivo hoje em dia. Se tornou uma ofensa terrível. Veja, em primeiro lugar, a sexualidade, com o seu prazer, foi dada por Deus para a humanidade para que a humanidade pudesse procriar, ter filhos. Multiplicai-vos, crescei-vos e multiplicai-vos. Então, em primeiro lugar, a sexualidade está ligada com a procriação. Uma sociedade cujos casais, o marido e a esposa, não têm filhos, é uma sociedade que está fadada a sumir. Você entende? Veja, o Japão hoje, eu vou dar o exemplo do Japão, podia dar o exemplo da Alemanha, da Itália, da Bélgica, que passa pelo mesmo problema. O japonês quando casa, não tem filhos, ou tem pouquíssimos filhos, porque é muito caro lá para eles terem filhos, porque eles construíram uma sociedade caríssima. Eles não confiam, muitas vezes, a gente não confia na providência de Deus. A gente acha que cuidar de filhos é só despesa, e essa despesa só depende da gente. Veja que engano mortal. Realmente não é barato ter filhos. Realmente custa, é custoso em matéria financeira ter filhos. O problema é que a gente acha que esse custo só depende da gente. Então, tem pai que, quando nasce filho, já entra na internet, já entra no computador e já faz uma tabela de quanto que ele vai gastar, de quanto ele vai ter que ganhar para poder sustentar o filho. Gente, veja, esse pai ou essa mãe que faz isso não tem a menor noção do que é ter filhos, não tem a menor noção de quem é Deus Pai. Sabe, filho não é um peso, não é uma despesa. Filho é uma dádiva, é Deus quem dá. E junto com a dádiva vem a providência de Deus em todas as áreas, para que a gente possa, junto com Deus, criar bem esses filhos, inclusive financeiramente. O padre Miquelino, aqui da nossa paróquia, o pároco da Nossa Senhora do Brasil, ele fala que todo filho, quando chega no mundo, chega trazendo um filão de pão debaixo do braço. É uma imagem da providência divina. Deus está te dando este filho. Então, Deus está te dando a capacidade sobrenatural de criar esse filho, e Deus já te deu a capacidade natural para ser pai e para ser mãe, que precisa ser desenvolvida, é evidente. Mas Deus também te dá a capacidade de ganhar dinheiro para sustentar esse filho. Esse filho não é um peso, esse filho não é uma planilha de Excel. Sabe, as pessoas fazem planilha de Excel, vai custar tanto, tanto, ai meu Deus, de onde que eu vou tirar dinheiro? Viva a cada dia. A cada dia basta o seu cuidado. A cada dia Deus te dá o necessário para aquele dia. Veja, no deserto, o povo de Israel saiu da prisão do faraó. Lembra? Nós já estudamos isso muitas vezes. Moisés foi o instrumento que Deus usou para libertar o povo de Israel das mãos do faraó. O faraó era um imperador terrível, escravizava o povo de Israel. E ele se achava filho de Deus, o faraó, filho de Deus Sol. Ele se via como uma divindade, então ele agia como se ele fosse Deus. Então ele definia a vida e morte dos judeus. Mas quem define a vida e morte não é o homem, é Deus. Então, aquela escravidão do povo de Israel era uma fratura profunda na história do povo de Israel. Deus não estabeleceu um povo
para ser escravo. Deus estabeleceu o seu povo para ser o povo que evangelizaria aquele mundo antigo e era o povo da onde viria o Salvador. Então aquele povo não podia ser escravo. Aquele povo foi criado para ser um povo sacerdotal, não um povo dominador, sacerdotal. E como um povo sacerdotal, estar diante dos outros povos. Percebe? Então, veja. Então, Deus não se conformou de ver o povo dele humilhado, sofrido e na idolatria. Porque depois de 400 anos de escravidão, aquele povo caiu na idolatria, passou a adorar os falsos deuses. Então, o Deus verdadeiro falou, não pode, precisamos libertar esse meu povo disso. E usou Moisés. E Moisés passou 40 anos com esse povo no deserto, até chegar na terra prometida, aquela terra prometida que Deus tinha feito essa promessa a Abraão, séculos atrás. Quando esse povo ficou 40 anos no deserto, como que esse povo comia? Gente, deserto é deserto. Deserto é areia, é cobra, é cascavel, é escorpião, é só bicho peçonhento, é sol de esturricar de manhã e gelo à noite. Isso é deserto. Não tem plantações. Não... Como é que esse povo conseguiu ficar 40 anos no deserto? É a providência de Deus que fez, que sustentou esse povo num lugar que não tinha como esse povo realmente tirar o sustento dele. Percebe? Então a providência de Deus é realíssima. Ela é muito mais real do que a gente imagina. Porque nós não fomos acostumados a entender a importância da providência de Deus. Então as pessoas casam e fazem contas. Porque não conhecem a providência de Deus. Fazer conta está errado? Não. Mas só fazer conta está muito errado, porque você não está colocando nessa equação a providência de Deus. Então, veja, a sexualidade foi dada para a humanidade para que a humanidade pudesse ser criadora com Deus. O papai e a mamãe, quando têm filhos, eles são co-criadores. O grande criador é Deus. Só que olha a dignidade que Deus está dando para a humanidade. Para o papai e para a mamãe. O papai e para a mamãe, casados na igreja, são co-criadores com Deus. Porque a criação não é só dar a vida, é formar. É transformar, é cuidar, é fazer com que aquela criança que é um livro em branco seja um grande livro. Então, o ser humano ele é chamado para algo absurdamente lindo e importante. Ser co-criador com Deus. Quem cria é Deus. Mas o ser humano foi chamado por Deus para criar com Deus os seus filhos. Então, o casamento ele tem um sentido de procriação importantíssimo. E é nesse sentido que entra a sexualidade, o prazer sexual. O verdadeiro prazer sexual, o verdadeiro, aquele que faz com que o ser humano se plenifique, está dentro do contexto divino. Veja, quando você tem uma relação sexual fora do casamento, o prazer sexual, ele não é pleno. Ele é truncado. Porque o verdadeiro prazer sexual pleno e que dignifica o casal, e que transforma o casal, e que faz bem para o casal, só pode acontecer debaixo de Deus, debaixo da presença de Deus, debaixo da bênção de Deus. Então, o verdadeiro prazer sexual que plenifica o ser humano, só acontece sob a bênção de Deus. E a bênção de Deus para um casal é o casamento, é o matrimônio, é o sacramento do matrimônio. Porque aí eu não tenho para onde ir. Lembra do barco lá do navio, que abriga lá na boate? Não tem para onde ir? Veja, quando eu vivo para minha esposa e minha esposa vive por mim, ou para mim, e nós dois vivemos para Deus, sabe, eu sou obrigado a perdoar minha esposa e a ser perdoado pela minha esposa, porque a gente dorme na mesma cama, vive na mesma casa. Eu não deixo a minha esposa na casa do pai. Eu deixava quando ela era minha namorada.
Agora nós somos casados. Então a nossa casa é a nossa casa. Você compreende? Então não tem... Agora, ou a gente aprende a fazer o outro feliz, sob a graça de Deus, debaixo da ação maravilhosa do Espírito Santo, ou não. Ou então não estou preparado para o casamento. E é nesse contexto de perdão, de aceitação, de convivência, de bênção de Deus, que acontece a sexualidade e o prazer se torna pleno. Se eu não sou responsável pela minha esposa, se a minha esposa não é responsável por mim, o prazer sexual também não é pleno. E quando o prazer sexual não é pleno, ele é vazio. Ele vai exigir que eu busque mais prazer, mais prazer, mais prazer, e eu não encontro esse prazer e vou procurando em outras mulheres. E quando eu vejo, eu estou vivendo uma vida devassa. Porque eu estou buscando um prazer que não plenifica. O único prazer que plenifica é o prazer vivido em um casal que está sob as bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus nos chegam através do sacramento do matrimônio. Porque aí, quando eu vivi de verdade o sacramento do matrimônio, eu estou preparado para morrer para mim e fazer o outro feliz. Eu não posso ir para o casamento para ser feliz. Eu tenho que ir para o casamento para fazer o outro feliz. E aberto à chegada de filhos, para criar os filhos. E é nesse contexto de fazer o outro feliz, de acolher os filhos que chegam, e com isso todas as maravilhas e dificuldades vividas debaixo da bênção de Deus, que faz com que o prazer sexual seja pleno. Porque não é um prazer venéreo só. É um prazer de um encontro de almas que se amam. Sabe, se o prazer sexual não for vivido desta forma, sob a bênção de Deus, sobre em casado. E aí ela se torna plena. Por isso que a castidade, a gente tem que aprender a controlar o desejo pelo prazer que a sexualidade nos traz. E a castidade é justamente esse processo de aprendizado. Tá bom? Então é importante a gente ter essa perspectiva. É importante demais a gente ter essa perspectiva, sabe, gente? A castidade é algo assim maravilhoso e tem o seu sentido, tá? Veja, a temperança também, ela se revela, por exemplo, numa outra virtude que é importantésima, não é nem importante, é importantésima, na humildade. A temperança, olha só, a temperança se revela numa outra virtude humana que é importantíssima, que é uma virtude que agora não está ligada às paixões, aos prazeres, está ligada à postura e ao comportamento. Veja, humildade. Humildade é considerada a parte da temperança porque é o domínio sobre o desejo da excelência. Olha, será que alguém já explicou isso para a gente? O que é uma pessoa humilde? Uma pessoa humilde é uma pessoa que tem consciência dos seus limites. Não é uma pessoa que abaixa a cabeça para tudo. Não é uma pessoa que se sente inferior aos outros. Isto não é humildade. Isto é complexo de inferioridade. O humilde, a pessoa humilde, ela não se sente nem melhor e nem pior que os outros. Percebe? Veja, olha que parâmetro importante. A verdadeira humildade me revela que eu não sou nem pior e nem melhor que os outros. Porque a verdadeira humildade revela a verdade de quem eu sou. Eu sou uma criatura amada por Deus. Uma criatura que tem em si os efeitos ainda do pecado original e dos nossos pecados pessoais. Cristo nos livrou do mal. Cristo nos livrou das consequências do pecado, mas essas marcas do pecado ficaram na gente. Então, veja, nós temos uma facilidade de cair em pecado. Isso é fragilidade vinda do pecado original. Veja, nós somos barro. Então, a humildade é a consciência de que todos somos barros. E que nessa fragilidade, nós dependemos de Deus para tudo.
Este é o humilde. É aquele que sabe o seu potencial humano, é aquele que sabe quem ele é e aquele que sabe que depende de Deus para tudo. Porque qual que é o contrário da humildade? É o orgulho, a prepotência. Eu não preciso de Deus para nada. Eu resolvo tudo sozinho. Este não é humilde, esse é orgulhoso. O orgulhoso é um cego, porque ele não percebe que ele depende de Deus para tudo. Ele não percebe que ele depende de outras pessoas, porque todos nós temos limites, gente. Eu posso explicar bem. Eu sou capaz de explicar bem qualquer coisa. Se eu entendi alguma coisa, eu sou capaz de explicar bem. Quem que me deu essa capacidade? Deus, isso é um dom. Sabe, não sou eu que sou assim. Deus me deu esse dom. Mas Deus não me deu todos os dons. Eu não sou capaz, por exemplo, de ter fluência em idiomas. Eu falo um pouco de inglês, falo um pouco de espanhol, entendo alguma coisa dessas línguas mais importantes, né? Tenho uma certa fluência, mas a que preço, a que dificuldade? Eu não tenho facilidade de idiomas. Eu tenho facilidade de compreensão e de explicar, mas eu não tenho facilidade de falar novas línguas. Tem pessoas que falam 5, 6, 7 línguas fluentemente, compreendem a fonética, compreendem a literatura, compreendem a gramática. Quer dizer, eu não tenho essa facilidade. Então, veja, para ensinar alguma coisa para alguém, eu preciso ler um texto. E tem horas que eu preciso de ajuda para ler esse texto. Você percebe? Então, eu preciso dos outros. Para eu explicar bem alguma coisa que eu sou capaz de fazer, eu não sou capaz de pegar determinados textos que estão em alemão e ler. Então, eu vou precisar de alguém que tenha lido aquele texto e me passar em português ou em espanhol, ou, sabe, traduzir aquilo para mim. Então, eu preciso, para poder entender aquele texto que está em alemão, da capacidade que o outro tem de traduzir o texto que eu não tenho. Você percebe? Então, o ser humano, ele depende de Deus para tudo e depende dos outros. Então, a humildade é essa capacidade, essa virtude de compreensão dessas coisas. Eu posso ser muito bom matemático. Não é o meu caso. É um exemplo, eu posso ser um matemático fantástico. Você percebe, por exemplo, que você tem pessoas que têm muita facilidade com matemáticas, né? Mas essas pessoas, por exemplo, muitas delas não sabem lidar com o ser humano. Uma pessoa matemática, uma pessoa que tem uma cabeça matemática, ela não consegue compreender muito bem as dificuldades dos outros. São pessoas que não sabem lidar com o limite dos outros, porque acham que tudo é matemática, tudo é lógica. Se você fizer isso, vai dar assim, assim, assado. Só que o ser humano não é receitinha de bolo. Então, essas pessoas, por exemplo, isso é um exemplo, que tem facilidade, por exemplo, com as matemáticas, não tem facilidade no trato com o outro. Quantas vezes eu já tive professores que eram verdadeiros gênios, gênio de química, de física, de matemática, mas não tinha didática e não tinha sensibilidade de perceber o limite dos outros. Percebe? Então, esses grandes gênios precisam da ajuda dos outros. Precisam de um bom conselheiro que fala, olha, pera, não é assim. Não é assim que você trata um aluno, não é assim que você trata uma aula. Você não está fazendo uma aula para pós-doutores ou pós-mestrado. Você está dando aula para gente que está começando a aprender. Então, não adianta você querer que essa pessoa entre no seu universo, porque o seu universo é completamente diferente da maioria das pessoas que estão assistindo a sua aula. Então, você tem que baixar a sua bolinha. Sabe, dê exemplos que são passivos de serem entendidos. A coordenadora da nossa formação, quando nós fazíamos querigma, que me ensinou a fazer uma palestra, que me ensinou a evangelizar, ela falava uma coisa que eu achava aquilo maravilhoso. Ela falava, quando você for fazer uma palestra, quando você for fazer um ensino, para qualquer pessoa, em qualquer lugar, você escreva a palestra
para que a pessoa mais humilde daquela sala possa compreender. Dê o exemplo para que a pessoa mais pobre que estiver naquela sala possa compreender. Se essa pessoa mais humilde, mais pobre, mais simples compreendeu, todo mundo compreendeu. Ou seja, baixa a bola. Sabe, baixa a bola que você não está com essa bola toda. Conversa, ensina para o mais frágil. Se o mais frágil compreendeu, todo mundo compreende. Porque tem um monte de gente que gosta de ensinar arrotando, desculpa o termo, que é péssimo, mas arrotando sabedoria. E dá exemplos e fala não sei o quê e não sei o quê. Parece que sabe tudo, que conhece tudo, que leu tudo. Não, não faça isso. Por mais que você leia, por mais que você estude, por mais que você aprenda, por mais que você saiba, faça o teu ensino para o mais humilde. Use termos que os mais humildes compreendem. Use exemplo que os mais humildes compreendem. Veja, isso é humildade. É você ter a capacidade de controlar até mesmo o desejo de saber, o desejo de conhecer, o desejo de aprender. Tudo tem limite. Você percebe? Esta é a verdadeira humildade. É aquele que compreende os seus limites e vive de acordo. E vive de acordo. Quer dizer, então, não se ponha nesse mundo achando que nós somos melhores que os outros e nem piores. Os dois extremos estão errados. E os dois extremos são pecado. Complexo de inferioridade também é pecado. Porque você não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Se batizado na igreja, você é filho de Deus e filha de Deus. Se você não foi batizado, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então você tem valor. Então você está desprezando o valor que Deus te deu. É pecado. E se você acha que você é melhor que os outros, é orgulho, é pecado também. Então, gente, a humildade é uma virtude essencial na vida da gente. E a humildade está intimamente ligada com a temperança. Temperança, controle sobre os nossos desejos, controle sobre os nossos pensamentos. Veja, a humildade é considerada uma parte da temperança porque é o domínio sobre o desejo da excelência. Eu vou poder melhorar na minha profissão? Claro. Devo estudar na minha profissão? Claro. Vou crescer na minha profissão? Claro, mas tudo tem limite. Chega uma hora que por mais que eu estude, por mais que eu me prepare, por mais que eu faça curso, por mais que eu tenha experiência, eu vou chegar num nível e daquele nível eu não vou conseguir passar. Cheguei neste nível, fiz tudo o que eu pude, melhorei tudo o que eu pude. Glória a Deus. Tem gente que faz melhor do que eu? Glória a Deus, eu não vou conseguir chegar nesse nível dessas pessoas, mas eu consegui chegar neste nível de excelência. Eu não preciso chegar no nível de excelência dos outros. Isso é humildade. Então, é importante demais, né? Ela modera o orgulho e a ambição desmedida, mantendo os pés no chão sobre quem realmente somos. Então, que Deus nos dê, nesse estudo sobre as virtudes, a virtude da temperança, a capacidade de humildade, porque está fazendo muita falta na vida da humanidade. Gente, fiquem com Deus. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.